Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Votar. E hoje estamos aqui eu e o Silvio Silva com dois convidados de peso. Estamos aqui com o Rodrigo do Podemos e com Ricardo Rous. Muito obrigado pela presença de vocês, antes de mais nada. Gostaria que vocês se apresentassem um pouquinho. Vou até pedir para o Silvio aqui para a gente mudar a ordem, né? Trazer primeiro os convidados. Tudo bem, Silvio? Claro, pô, sinta-se à vontade. Bom, então vamos lá, vou tomar a frente aqui já, e antes do Rodrigo, dá licença, Rodrigo, me permite? Eu sou o Ricardo Rous, sou gestor público, formado em gestão pública, especialista em administração pública, palestrante, autor de um livro chamado Manual Básico para Não Ser Enganado por Político. É um manual aí para a galera poder entender um pouquinho como funciona a máquina pública, quais são as funções de cada um dos poderes da República, que serve um vereador, para que serve um deputado estadual, um deputado federal, senador, qual é o papel do presidente da República, umas dicas básicas para ajudar o cidadão, seja ele de direita, de centro, de esquerda, da onde ele for, para ele compreender melhor, conseguir na hora do voto, escolher as melhores peças para colocar nos melhores lugares e a gente poder ter mais resultado na sociedade. Atualmente também sou comentarista político na Jovem Pan, estou lá já faz 1 ano e meio e estou na RHVS Consultoria, trabalhando aí, ganhando o leite das crianças. Legal, Ricardo. Muito bom. Muito bom. Posso mandar bala aí, meu parceiro? Manda bala, Silvio. É interessante essa frase aqui do seu livro. Para não ser enganado por políticos. Dá uma luzinha aí pro pessoal que vai te ouvir e te ver. O que você quer transmitir com isso? Hoje, eu não vou te precisar 80, 90, 85%, mas é a grande maioria do cidadão que se dispõe a ser candidato, que a gente chama de político, e aqueles até que são eleitos, de fato, os políticos propriamente dito, quando a gente fala político, eu estou falando partidário, né? Porque todos nós fazemos política de todos os jeitos, não sabem, olha, pausa, eu vou falar pausadamente para nossa audiência ouvir, para vocês entenderem. A maioria dos candidatos a cargo público, a cargo eletivo, não sabe o que de fato faz aquele cargo que ele está pleiteando. Ele vai buscar o voto do cidadão, ele sai em campanha eleitoral, ele já passou por um rito dentro do partido político que ele esteja, qualquer um dos 29 partidos que tem registro hoje, porque houveram algumas fusões, né? A gente caiu para 29, ele já teve a legenda nesse partido, mas mesmo assim, a grande maioria dos políticos não sabem. Então eles saem pedindo o voto do cidadão e propondo, fazendo propostas de campanha que ele não pode cumprir, mesmo que ele queira, porque não compete ao cargo ao qual ele está disputando. Por exemplo, esse ano nós vamos ter eleição 2024 para prefeitos e vereadores em todo o Brasil, exceto Distrito Federal e Fernando de Noronha. Dois únicos lugares que não terão eleições. Fora isso vai ter prefeitos e vereadores, mas vocês vão ver centenas de milhares de candidatos a vereador prometendo aquilo que eles não podem fazer. Por exemplo, vão prometer construção de creche, construção de hospital, aumento de salário de policial, que vai melhorar a segurança de um jeito, vai prometer aquilo que na maioria das vezes é cargo do prefeito, mas ele é candidato a vereador, tem uma competência específica na Constituição da República, ou aqueles que já estão no poder, que são deputados estaduais, deputados federais, senadores, que já prometeram em campanhas eleitorais algo que não vão ter competência técnica para cumprir. Porque o deputado federal, o deputado estadual, o vereador, o senador tem um papel específico. Na Constituição delimita o que é que eles têm que fazer. Então ele só pode fazer dentro daquela alçada dele. Tudo a partir daí é tentativa, é vontade. O executivo a mesma coisa, o chefe do executivo, o prefeito, o governador, o presidente da república, ele tem uma linha que ele pode caminhar, que é esse cara que executa o orçamento. Basicamente, ele executa as leis estabelecidas, dentre elas, uma das mais importantes, o orçamento. Então, ele gasta o dinheiro do povo. Num resumo simples, quem executa o orçamento, quem gasta o dinheiro dos nossos impostos, é o prefeito no município, o governador no estado, o presidente da república. E cada um deles tem algumas atribuições e tem limitações, assim como os vereadores, assim como os deputados estaduais, deputados federais e senadores. É dentro dessa lógica que muitos políticos, ora, por não saber, porque muitos deles estão despreparados completamente, então não sabe, sai na campanha eleitoral assim, sabe, de peito aberto, sem saber quase nada, e alguns por maldade, que realmente tem esse lado. O político que sabe que ele não vai poder fazer,
mas ele promete mesmo assim, porque Porque sabe que vai aquela enganar, né? uma comunidade que precisa muito de uma creche naquela comunidade, que precisa de um posto de saúde naquela comunidade. Chega um candidato lá e sabe que o anseio daquela comunidade é esse, mesmo ele sabendo que ele, como vereador, não tem poder de construir um posto de saúde, uma creche ou qualquer coisa assim, porque ele não tem, vereador não executa orçamento, ele vai prometer. Na maioria dos casos. Importante dizer que não estou falando de todos os políticos. Tem político bom, tem gente séria sim, no município, no estado, na União, tem gente trabalhadora, tem gente que faz esse trabalho também de conscientização, mas não são a maioria, são a minoria. E a maioria não sabe ou se sabe que não tem competência para fazer isso, mente e engana as pessoas. Então, qual é a fórmula mágica para o cidadão não ser enganado? O cidadão está bem preparado. Então, eu ouvindo um candidato a cargo, seja lá qual cargo falar, eu consigo saber se esse cara tem mínima chance de merecer meu voto ou se é um picareta completo. Então, um vereador que me promete que vai asfaltar a minha rua, que me promete que vai construir um hospital de média complexidade no meu bairro, pô, esse vereador não sabe o que está falando ou é picareta. Nas duas opções, eu não vou votar nele. Apenas de ouvir ele falar. É um candidato a prefeito que promete, além da execução do orçamento que ele pode, ou que não tem noção do tamanho da dívida pública local, da alocação dos recursos em saúde e educação, como isso pode ser gerenciado, qual a proposta que ele tem para cortar gastos, enfim. Cara, não sabe o que está falando, não conhece o rito da máquina pública. Então tem muitas coisas que o cidadão, ouvindo os políticos falarem na campanha, ele já consegue identificar, pô, essa pessoa está falando algo coerente, está falando dentro das limitações do que ele está pedindo o voto para mim, faz sentido que eu dê o voto nessa pessoa. E aí sim, depois se esse cidadão eleito, ele trair aquilo que ele falou, é um outro tipo de análise que o cidadão tem que fazer. Mas, Ricardo, dentro do que você está falando aí, com essa salada mista que é uma Câmara de Vereadores ou federal, Câmara dos Federais, vereadores, deputados estaduais, com essa salada, onde o executivo não tem maioria para governar e implantar o seu projeto de poder, como é que caminho você vê para isso? Olha, Você é a favor de um distrital? Você é contra? Como é que você enxerga isso aí? Fala um pouquinho aí para o pessoal que está te ouvindo e vendo. vou dividir tua pergunta em dois tempos. Primeiro tempo, o geral, tá? Acho que nós precisamos de um novo pacto federativo. Nós temos um grande problema macro. Os municípios ficam com pouco dinheiro, os estados ficam com pouco dinheiro e há uma concentração de recursos na União. Há um poder excessivo na União. Então o dinheiro sai de São Paulo. Vou pegar um exemplo, nós estamos gravando aqui na cidade de São Paulo, então sei que a gente tem pessoas que nos acompanham de vários lugares do Brasil, mas aqui em São Paulo. Se arrecada os impostos aqui, o cidadão mora aqui, é aqui que ele anda no buraco da rua ou não, é aqui que ele usa o posto de saúde ou não, é aqui que ele precisa de uma creche, de uma escola, de uma faculdade, é aqui que ele consome produtos e serviços nos comércios, é aqui que ele mora. Na vida real, a gente mora na cidade, o cidadão mora na cidade. Então é aqui que ele paga os impostos dele. Todos, seja os municipais, os estaduais e o federal. IPTU, por exemplo, IPVA, por exemplo, imposto de renda, por exemplo. Esse dinheiro, na sua grande concentração, ele vai para Brasília. Depois ele tem que voltar parte dele através do Fundo de Participação de Municípios e outras formas. Mas para voltar é um problema. Então vai muito do dinheiro do cidadão paulistano, por exemplo, e assim de outros estados também, mas vamos pegar como exemplo o paulistano, vai muito para Brasília e volta pouco para São Paulo. Isso já está errado. Porque aí você faz com que os prefeitos, os governadores, fiquem com o chapéu na mão indo para Brasília, dependendo de Brasília para liberar dinheiro. Outra coisa que eu acho que está errado, e daí a necessidade da gente fazer um novo pacto federativo, talvez até uma nova Constituição, para a gente começar o nosso processo de novo, é a falta de poder que os estados têm. Sim, nós somos uma fala federação... Certo, Ricardo, mas você fala em começar de novo. Qual é a forma para começar de novo? Como é que você enxerga? Eu sou muito favorável ao voto distrital misto. Muito, muito. Eu acho que o vereador, ele tem que morar aqui, ele tem que tomar café comigo na padaria. E dentro do que você falou, tem uma frase famosa do Franco Montoro, lembra? Ninguém mora na União, ninguém mora no Estado, todos moramos no município. Todo mundo mora no município. Isso é fundamental, essa frase. Como eu convivi com eles, e tenho orgulho disso. Então, como? Primeiro que eu concordo com você no distrital misto. Eu acho que é uma forma da gente começar a ter os legisladores próximos da população, defendendo interesses da população. Mas a gente tem uma premissa que no nosso legislativo, no modelo que nós temos de legislativo, o legislador não faz a principal atribuição dele, que na minha concepção é fiscalizar
e não criar leis. Criar leis é uma atribuição. O vereador, o deputado estadual e o deputado federal têm principal função criar as leis, cada um no seu âmbito, e fiscalizar o executivo. Hoje, eles estão muito atribulados em criar algumas leis, porque a maioria das leis, quem encaminha é o executivo. A maioria das leis, quem encaminha é o Poder Executivo ao Legislativo. Ele discute, ele aprova, mas vem pronto o pacote do Executivo, ok? Agora, uma função que é fiscalizar. Quem está fiscalizando se a subprefeitura está gastando o dinheiro certo, no lugar certo, na quantidade certa. Se a Secretaria de Saúde está gastando o dinheiro certo, no lugar certo, da forma certa, se aquela licitação foi feita da maneira certa. É para isso que nós pagamos os fiscais do povo, que são os vereadores, no caso dos municípios, os deputados estaduais, nos casos dos estados, e os deputados federais. É para isso que nós pagamos ele, basicamente. Esse trabalho hoje não está sendo feito. Quem faz esse trabalho muitas vezes é a imprensa, às vezes usa o Ministério Público de um jeito ou de outro, mas a imprensa, quando surge na imprensa algo, vai para o Ministério Público, aí pega um vereador, um deputado de oposição, dependendo da circunstância. Mas se eu pago para um vereador fiscalizar como está sendo gasto, como o executivo está executando o orçamento, por que é que eu dependo da imprensa necessariamente para fazer esse trabalho? Se eu já estou pagando, no caso de São Paulo, 55 vereadores para fazer esse trabalho. A cidade tem 32 subprefeituras. Se nós dividimos a cidade pela região das subprefeituras, daria para ter um vereador em cada região da subprefeitura fazendo uma fiscalização contundente, ainda sobrava vários vereadores. Daria até para cortar, tem até vereador em excesso. Se a gente tivesse um vereador na região de atuação de uma subprefeitura, fiscalizando todos os gastos que são daquela área, por exemplo. E aí a tua conexão com o voto distrital. Veja como seria bacana o voto distrital. O cidadão que é eleito por aquele bairro, que mora, que toma café com o cidadão daquele bairro, que conhece os problemas do bairro, ele tem ali como fiscalizar, tem mecanismos para fiscalizar quanto de dinheiro está sendo destinado para as secretarias e para os hospitais, para as escolas daquela região, e se aquela execução daquela obra está sendo feita a contento do que a administração pública preza. É esse o papel do fiscalizador. O povo já paga, porque o cidadão não tem condição de ficar fazendo esse trabalho, porque ele trabalha, ele corre, ele paga imposto. Para isso, no nosso sistema de democracia, ele paga alguém para fazer, que é o vereador nas cidades. Deputado estadual nos estados, deputado federal na União. Mas esse trabalho está sendo esquecido. Quando que a gente viu um vereador levantando gastos, não importa quem é o prefeito, entende? O vereador tem que fiscalizar. Primeiro que seja vereador de base, falar, prefeito, aqui está tendo um problema de... Às vezes o prefeito não sabe. Às vezes o prefeito contratou ali, tem um subprefeito, um secretário que ele colocou naquela região e está tendo um desvio de recursos. Isso acontece em quase todas as secretarias de quase todos os municípios do Brasil. Você é a favor desse modelo de subprefeituras? Você acha que ela funciona? Olha, a ideia... Nesses moldes? Dos moldes que está hoje é muito difícil, não está funcionando. Dos moldes que está hoje não está funcionando. Eu acho até Como é que seria para você o ideal? Eu acho que o desenho da subprefeitura não é ruim, de descentralizar uma cidade do tamanho de um país. Mas descentralizar sem poder? Então, exatamente. Não tem verba, não exatamente tem nada. O que você tá falando. Tudo vai lá para o prefeito para ele saber se... Exato. O que funcionaria se a gente realmente tivesse um subprefeito. Primeiro ponto, na minha opinião, uma pessoa da região, uma pessoa que conhece os problemas, que tem condição de ajudar na alocação desses recursos de maneira mais inteligente. Segundo, ter recursos, que hoje não tem recursos. Hoje as subprefeituras estão debaixo de uma secretaria, nem a secretaria tem, nem as subprefeituras têm. Finge que tem. Chama de tinta na caneta, né? Tem a caneta, mas não tem tinta dentro, não consegue resolver o problema. Então, da forma que é hoje, não funciona. Mas o modelo, a ideia do modelo, sim. Porque São Paulo é muito grande. Por que São Paulo tem o teto de vereadores, por exemplo, que a Constituição permite, são 55 vereadores no máximo, mas esses vereadores têm uma verba de gabinete imensa que muitas vezes é maior do que a de um deputado federal. Porque se a gente for seguir o tamanho da proporcionalidade que a Constituição prevê, nós deveríamos ter 100 e poucos vereadores, e não 55. Isso cabe também para a Câmara de Federal, que nosso São Paulo é subrepresentado. Subrepresentado, sem sombra de dúvida. Por isso que quando eu comecei, eu falei, acho que a gente precisava de uma nova Constituição. A gente precisava redesenhar o acordo entre as unidades federativas, municípios, estados e União. Como, por exemplo, não estou dizendo que é um modelo que é 100%, mas um modelo que hoje, nas grandes democracias, funciona melhor, o modelo americano. Lá os estados, de fato, têm poder.
Porque existem distinções nos estados, igual a nossa realidade. O Rio Grande do Sul tem uma realidade diferente do Amazonas, diferente do Acre, diferente de Pernambuco, diferente de São Paulo. Mas apenas centralizado na União é muito difícil. Você pôr no Pacto Federativo na Alemanha, que são divididos de formas iguais. Tanto Falar. a União, os estados, os municípios têm a mesma parcela do orçamento. Exatamente. De 33, alguma coisa, né? É. Então os Falar. municípios têm poder, os estados. Beleza, ó, falar nisso, Danilo, obrigado pela presença. Tá bom? Obrigado por estar aqui com a gente. E falando uma coisa importante, viu, Renato? Que aqui a gente nós vamos solidarizar com o pessoal lá do Sul. Rio Grande do Sul. Dizer que nós estamos, aqui no Pode Votar, nós estamos aqui, vamos fazer o que a gente pode. E o vereador, se quiser mandar perdão. Aí já estou até elegendo quem sou é? eu. Já tá convidando ele a ser candidato aí. Mandar aí um apoio lá para o governador que está passando por dificuldade. Aquele povo que deve estar sofrendo barbaridade, né? Então, não vamos deixar de esquecer que isso é muito importante. De jeito nenhum. Nossas orações todas, nosso Exato. pensamento positivo a todas as vítimas que estão sofrendo, e os familiares no Rio Grande do Sul, uma grande tragédia. O governador Eduardo Leite aí, emanando aqui pensamentos positivos, mas além dos pensamentos positivos, aproveitar aqui o espaço para cobrar o governo federal. Porque, de novo, estamos falando aqui sobre recursos. Os recursos vão para Brasília. Então, a hora agora, presidente, de retornar esses recursos. E aí a gente tem ministro que está viajando, que está na Itália, que, enfim, enquanto as pessoas estão morrendo no Rio Grande do Sul, literalmente, e o desespero que a gente vê do governador Eduardo Leite, por exemplo, precisamos que Brasília esteja com força total no Rio Grande do Sul, porque agora é o momento de unirmos todos nós brasileiros. É isso aí. Essa questão, né, de não dividir. Todo mundo tem que cobrar quem tiver eleito de forma igualitária, né? Exatamente. As pessoas precisam primeiro entender o seguinte, parar de achar que político é popstar. Político é funcionário do povo. Não interessa se é vereador, se é presidente da República. Ele recebe um salário, e o nome é esse mesmo. Um salário mensal, tem um contrato de trabalho, entre aspas, com um período de 4 anos para a maioria dos cargos, exceto o Senado, que é um período de 8 anos. Ele recebe todos os meses um salário para fazer uma função pública. Ele não é um popstar, ele não é uma celebridade, ele não é alguém que eu deva olhar com admiração. Não, ele trabalha para nós. Nós pagamos o salário de cada um desses cidadãos. Se depois de 4 anos, aquilo que a gente entendeu que seria a função dele, ele não cumpriu bem, tchau, rua, bota um outro com mais capacidade. Não importa o partido, não importa se o cargo é de vereador ou de presidente da República. É isso que a gente tem que parar. Hoje no Brasil, e não é só no Brasil, existe uma luta muito grande, direita, esquerda, e às vezes acabam se idolatrando políticos e tampando os erros desse político, muitas vezes são muitos, em função daquela sua ideologia muito gritante. Você pode ter sua ideologia, tá tudo certo, cada um de nós temos, eu tenho a minha, vocês devem ter a de vocês, e tá tudo bem. Agora, não pode passar a mão em quem faz coisa errada com dinheiro público e não interessa a bandeira que esse cara levante, não importa. O dinheiro público é sagrado, então tem que acabar com esse papo de político ser popstar aqui. Ele é funcionário nosso, é pago para isso, e muito bem pago, que a maioria dos políticos, sejam os que têm cargo eletivo, sejam os do judiciário, que não são políticos, mas também fazem parte da nossa estrutura, ganham um salário muito bom, tem ali uma infraestrutura imensa à sua disposição, você pode contratar assessor, você pode contratar consultoria, porque não é preciso que o vereador, que o deputado federal saiba fazer tudo. Não! Ele tem dinheiro do povo para contratar quem sabe. Então ele pode contratar uma consultoria técnica para fazer a contabilidade se está tendo ali algum desvio de recursos, pode contratar uma assessoria jurídica para ajudar, além da estrutura da Câmara, para ajudar ele a enxergar onde ele não tem condição técnica de enxergar. Então, além do salário daquele cidadão, o povo brasileiro dá para ele uma baita de uma estrutura técnica de assessor, de carro, até regalias das quais eu particularmente sou contra. Porque acho que, por exemplo, o vereador de São Paulo tem carro oficial para quê? Para que a estrutura, o povo, o cidadão tem que pagar um carro oficial para o vereador andar numa cidade? É um negócio quase que surreal, mas existe. O povo já paga. Então, já que esse cidadão tem tantos benefícios, que ele, no mínimo, faça o trabalho dele bem feito. Porque imagina aqui, você contrata alguém, um técnico de som aqui, para cuidar do podcast, e ele não faz o trabalho dele bem, você começa seu podcast e daqui a pouco você percebe que não está sendo transmitido, você vai mudar, você vai contratar outro. Na nossa empresa, no nosso negócio, eu que sou empreendedor, me solidarizo muito com quem tem coragem de empreender, porque empreender no Brasil não é uma tarefa fácil, o cidadão tem que ter muita coragem. Cara,
Se você percebe que alguém não está fazendo o trabalho dentro do seu negócio, você conversa, você orienta, você treina. Não funcionou? Tchau, você troca. Mas na administração pública, não, cara. Na administração pública, muitas vezes a gente percebe que não está acontecendo nada, a gente conversa no bar com os amigos, em casa, olha, não está mudando, o que a gente faz quando chega a eleição? Reelege o cara que não está fazendo nada. Então, caramba, tem que ter realmente uma consciência, um nível de educação política maior por parte da nossa população. Somos nós que colocamos essa galera lá. E como a gente cobra um político, um vereador, um deputado, qual que é a melhor forma da gente chegar até eles e cobrar? Falar, ó, você prometeu, estava dentro da sua alçada, do seu compromisso, mas não está sendo feito. Qual que é a melhor forma da gente fazer isso? Olha, não é uma tarefa simples, porque cada um de nós tem o nosso dia a dia. Trabalhamos, temos escola, temos família, é filho, e corre para cá e corre para lá. Mas os atos dos políticos, de maneira geral, vamos pegar apenas para ilustrar um vereador e o prefeito aqui de São Paulo ou de qualquer outro município onde a nossa audiência esteja. É público os atos que esse vereador, os projetos que ele apresentou, e detalhe, que também se eu tirar do manual básico e para o manual médio, um pouco mais avançado, é ensinar a pilantragem que muitos políticos fazem. Porque tem vereador que apresenta, deputado estadual, deputado federal, que apresenta um monte de projeto de lei, mas não aprova nenhum. Ele apresenta ali para agradar, o Rodrigo veio aqui com uma demanda. De apresentações. Isso, o Rodrigo trouxe uma demanda aqui dos apresentadores de podcast que são subrepresentados. Precisamos de um benefício. Aí eu abraço todos vocês, tiro uma foto e apresento um projeto de lei para beneficiar toda a categoria. Esse projeto não vai para lugar nenhum, ele nunca anda em lugar nenhum, porque eu não tenho nenhum interesse, eu só quis tirar aquela foto e dizer que eu quero apoiar, fazer uma média. Então, isso aí já é uma coisa um pouco mais refinada. Mas é público todas as ações daquele legislador, por exemplo, de um vereador. Projeto de lei que ele apresentou e os que ele aprovou de fato. Quais foram as opiniões deles, os posicionamentos dele no projeto dos outros colegas e nos projetos do executivo. O que ele colocou ou não de emenda no orçamento municipal para quando for executada determinadas obras, de fato o prefeito poder fazer. E na minha opinião, o mais importante, fiscalizar como está sendo gasto o dinheiro público. No Brasil nós temos um mal, não é só no Brasil, mas aqui a coisa é muito grande, que é a tal da corrupção. E essa corrupção, ela pode ser reduzida, ela pode ser diminuída com a fiscalização. E é esse o papel do legislador. Então o legislador fiscalizou, ele chegou para pedir teu voto e falou, ô vereador, quais foram as empresas públicas, quais foram as secretarias que o senhor fiscalizou? Estamos aqui na subprefeitura, sei lá, Parelheiros, só para citar um exemplo. Quanto a subprefeitura recebeu de orçamento? Aonde foi gasto esse orçamento por parte do subprefeito, que tem ali uma função maior de zeladoria? Porque eu vejo cada caso, quando eu paro os 10, 20, 30, 5 minutos para olhar algumas peças de, olha, 150 mil reais a reforma de uma escadaria de 18 degraus. Pô, não tem alguma coisa errada nesse processo. Não precisa nem ser legislador, fiscalizador para entender que tem alguma coisa rolante, errada. É que deve ser. Tá rolando com o dinheiro do povo. As ciclovias e ciclofaixa, né, que viraram um escândalo gigantesco. Mas cadê os vereadores, cara, que são pagos para isso? Agora estourou o problema da Enel, como é italiana. Aqui, peraí, mas o contrato? Como funcionou? Quem aprovou? Ficaram em cima antes? Porque tem uma responsabilidade da prefeitura. A gente sabe que esse problema da Enel é complexo. Você está vendo o prefeito atualmente correndo para cima e para baixo em Brasília, tentando equacionar. Realmente é uma falta de respeito com a população. Mas, e a fiscalização daquele contrato foi feita? Quem é que gritou e falou, olha, tem aqui a cláusula A, B, C, porque Ricardo, me permita, mas você não acha também que a fiscalização não deve ser feita só pelo vereador? Você não acha que também falta cidadania? Eu estava conversando com o Renato aí, nós falamos na outra, que uma coisa que me incomoda muito. Eu sou chato, já te falei. Eu não consigo entender. Eu consigo visualizar uma subprefeitura como um poupa-tempo, onde você teria os vários órgãos e que a tua demanda fosse aceita ali e você então resolvia, não vai aqui, para lá, para não sei, entendeu? Olha que gozado. Bom pastor, o cara vem, recapeia toda essa bom pastor, ela fica um tapete. No dia seguinte vem a Sabesp, sei lá quem, quebra, arrebenta tudo. Aí eles são obrigados a refazer. Você viu a qualidade do serviço quando eles refazem? É boca de lobo para cima do asfalto, é não sei o quê. Então eu sempre sonhei em ter uma prefeitura com verba, com subprefeito, como você disse, mas que tivesse autonomia de voo e realmente o cidadão pudesse chegar ali e sua demanda ser atendida. Uma entrada só, né? Ele só vai num lugar e resolve Você entra tudo. lá e sai resolvendo, encaminhado muito bem e com muito mais facilidade você comprar o retorno.
Isso é custo, né? Porque o cara vem, asfalta o vento que quebra, quer dizer, aí fica aquela bagunça, o outro remenda e fica nisso aí que não sai nunca do lugar. E só aproveitando já, o teu discurso tem um discurso, a meu ver, Uhum. À vontade. que tem conotação de pré-candidato a alguma coisa. Eu tô errado? Eu tô errado? Primeiro ponto. E por quê? Vamos por Eu partes. sei que você tem uma associação, por que Podemos? Porque eu vou te dizer uma coisa, aí é muito pessoal, né, Renatão? Eu militei minha vida, quantos anos? Uns 40. Foi 40, tudo lá 45, no PS, tudo eleito, porque eu era contra os caciques. Então os caras, essa é a cota do fulano, do ciclano, do Beltrano, eu ia no voto e o militância sempre me elegeu, ele sabe. Para partido ele que tinha sabe correndo disso. voto. Até uma hora que minha cabeça estava meio cortada. Então, deixa aí. E eu, nessa minha caminhada, eu comecei a aprender que partido, ele só serve para cumprir a legislação. Na minha visão, tão somente isso. Que ele tem dono. Se você é um militante que questionador, você vai procurar saber como é que está gastando o dinheiro do partido, essas coisas incomodam. Como é que ele está dividindo uma campanha que eu acho injusto. Então, não sei, qual é a sua visão e a sua ideia de um partido? Explica isso aí para o nosso público. Que Olha, visão você tem sobre isso? Se você realmente tem alguma pretensão, se é que você pode falar, não sei se a legislação, mas que pré pode, né? pode, se for pré-candidato, pode ficar à É, vontade. Declarar interesse, né? Não, Não, é. pode, se não pode fazer o afirmar. que o Lula fez na Isso. apresentação do bolo. Aquilo ali não, Exatamente. vai aí- render uma dor de cabeça para ele. Não, parece que já resolveu pagar 80 mil de multa e está tudo resolvido. É. E só para aproveitar e entrar nessa seara aí, eu fico imaginando, viajando na maionese e fico pensando, o danado Lula é inteligente, bicho, não é? Tenho dúvida. Não é à toa que é Vê, presidente. Exatamente, vê quem foi que entrou lá, o Zanin, contra a redução dos impostos das indústrias. Quem foi? O Zanin, ministro indicado por quem? Foi ele. Foi. Indicado por ele. Se você dá uma olhadinha assim no visual, no geral, no Supremo Tribunal, você pode ver que tem maioria, que acho que cada um ali vai fazer um serviço que interessa ao Lula e não à nação, minha percepção, Uhum. tá? Isso ficou muito claro para mim depois que esse cidadão Zanin aí se manifestou e de forma individual e, para mim, ditatorial, vai aplicar o que o homem quer. Não funciona bem assim. Então, você tem pretensões, você pode, por que Podemos, se é que é Podemos, né? E o que você acha de partido? Qual é a sua percepção? Esse modelo de partido que aí hoje está, com dono, você há de convir comigo que a maioria deles tem dono, Uhum. e você brigar contra, contra os donos partidários é uma coisa muito difícil, você praticamente é alijado do processo, não é? E como é que você enxerga essa situação? Primeiro, com relação aos partidos, e eu concordo com você que o modelo partidário que a gente tem no Brasil hoje, ele é falido. É completamente falido. O partido político, para a maioria dos casos, de novo, não quero ser leviano e dizer que são 100% dos casos, não são. Tem gente boa, tem gente que trabalha bem, ou pelo menos tenta. Mas para a grande maioria, o partido é um negócio, e um grande negócio. Que a partir do momento que você tem uma legenda com registro no Tribunal Superior Eleitoral, mesmo que você não tenha nenhum parlamentar eleito, você já tem direito a um pedaço do dinheiro do fundo eleitoral e do fundo partidário. Fundo partidário, que tem dois fundos, para que o nosso cidadão entenda. Fundo para manutenção dos partidos, chamado fundo partidário. Você recebe um dinheiro ali por mês que, se você montar um partido e não tiver nenhum deputado, nenhum vereador, zero, você já passa a ter direito. Você consegue ter para pagar a estrutura do partido. E você já passa a ter uma participação pequena nos programas de não TV. houve alteração na legislação hoje? Não houve, Você continua precisa sendo ter assim. representatividade na Câmara de Federal para poder ter... Não, o você fundo. fundou o Isso é só partido... fundo você já- partidário, Isso. né, que é diferente Isso, do... são E o dois. fundo eleitoral também, você tem um nada. É óbvio que fica uma parte pequena. Quanto mais representantes você tiver, maior é a sua fatia no fundo partidário e no fundo eleitoral. Mas mesmo que você não tenha nenhum, você vai ter um dinheiro ali de cara. Aí você vai se articular para eleger pessoas ou para trazer deputados para sua legenda. Essa é o pesca-pesca que acontece nos partidos. Mas partido tem um dono, como você falou, na grande maioria das vezes, e isso é um fato. Alguém controla esse partido. E quem controla o partido, controla uma boa parte do poder dentro daquilo. Que é ele que determina quem vai ter as legendas, para qual cargo, se o partido vai apoiar ou não, vai lançar candidatura própria a prefeito, a governador, a presidente, ou se vai apoiar, e se vai apoiar em quais condições que vai apoiar. Quando recebe o fundo partidário, é a direção do partido quem determina quem são os candidatos que vão receber.
Todos recebem. Quando você fala em direção, você está se referindo a quem? Estou me referindo à direção, literalmente. Os partidos têm Mas direção a municipal, executiva- estadual e Não, federal. Eu Executiva, conheço a em executiva especial, do partido. em especial o Mas o presidente. dono mesmo do martelo é o presidente. É o presidente. A executiva discute, normalmente ele tem as pessoas ali próximas a ele, que foram eleitas na mesma circunstância. Sempre tem um ou outro que se opõe, mas acaba a voz sendo abafada, quando não é lijado completamente do processo. O presidente é quem no final dá o martelo final ali junto com 2 ou 3 do lado dele. Isso no âmbito municipal, aí só vai crescendo o poder. No estadual e o nacional, que é realmente quem manda na estrutura toda. Porque às vezes vem de cima para baixo, destitui o teu diretório por uma vírgula, que muitas vezes nem é real, cria essa circunstância, dá uma provisória para outra e a vida segue. Já Então- deixam, né, pré-organizado, tipo, este eu posso cortar por esse motivo, aquele E por acabou a aquele. conversa. Muitas vezes acontece aqui de chamar o presidente municipal na estadual ou na nacional e falar, olha, ou você segue esse caminho aqui ou você vai perder o É partido. fato, Hoje os né? partidos não fazem mais as convenções, tudo é tudo comissão provisória. Tudo tudo comissão assim, provisória, porque o tá? controle é maior do O cara lá poder de cima central. vai, tira, não E concorda, outra o time coisa, que troca, impacta a pronto. nossa democracia. Aqui a gente está falando do dia a dia partidário. Agora, no modelo que nós escolhemos hoje, que é o do financiamento público de campanha, do qual eu, inclusive, sou contra, acho um modelo muito ruim demais. Mas, enfim, é o modelo que está Se estabelecido candidato, aí. você não usaria isso. Eu já fui candidato em outra oportunidade e não usei o fundo eleitoral. E posso dizer aqui, por ter vivido isso, que também não é um modelo bom. Por quê? Porque se a regra do jogo é o fundo eleitoral e você não usa o fundo eleitoral, o teu concorrente vai usar Já tá na mais vantagem, do que ele deveria, porque a tua parte vai para alguém, ela não volta para o tribunal eleitoral. E aí ele vai para o teu concorrente usa, ganha a eleição de você, e por mais que você tenha as melhores ideias, você não vai ser eleito. E não eleito, não tem Nada vai poder. acontecer, nada muda. assim. Nada muda. Então, no fim do dia é o seguinte: até para que você seja contra o fundo e tenha a oportunidade no futuro de falar, eu sou contra e quero propor uma lei que mude a norma eleitoral, você tem que ganhar a eleição. Não tem caminho, sem nenhuma demagogia. Mas então vamos lá, uma coisa que eu acho que é importante, porque ela pode ferir a nossa democracia, e pouca gente presta atenção nisso. O fundo eleitoral, nós escolhemos esse modelo de financiamento público, certo? Como que é esse financiamento público? Se todos os candidatos recebem a mesma quantidade do dinheiro público? Não. Os caciques eleitorais, o presidente do partido, aquela direção municipal, ou estadual ou nacional, determina em quem ele vai colocar o dinheiro, ele escolhe os candidatos. Então, Verdade, muitas vezes, quem já está eleito acaba ganhando, ou até negociando antes da troca de partido. Tem até prioridade na Tem disputa. prioridade na disputa. Então, no fim do dia, essa ideia de que nós temos uma democracia plena e de que as coisas. Não! As peças do jogo muitas vezes já estão marcadas. É óbvio que algumas vezes há surpresa. Aquele candidato que você não dava nada por ele, surpreendeu, porque fez uma campanha mais online, sei lá. De alguma maneira ele surpreendeu, ganhou a eleição, mesmo que não tivesse dentro ali do grupinho da direção do partido. De alguma forma. Exatamente. Que é o grande desafio. E acontece, mas é raro. Por isso que a nossa taxa de renovação política ela não é alta. Às vezes ela chega perto de 50% e tal, mas não é uma renovação real. Porque o Rodrigo era candidato, aí ele deixou de ser candidato, o filho do Rodrigo que veio agora. Ele conta como renovação, Sim. mas não é uma renovação. O É o cara filho que do Rodrigo. foi, perdeu uma eleição, voltou. E Conta como voltou, ou a renovação. pessoa, eu não sou candidato agora, vou colocar o chefe de gabinete meu. É alguém novo, mas é eu pedindo voto, a minha estrutura partidária em cima ligado daquela àquela pessoa pessoa. que já tem hábitos e vícios antigos. E como é que é a formação do Podemos? E ele é composto por diretórios zonais, como foi o PSDB, ou não? Sim, tem os diretórios zonais, tem os diretórios municipais, tem os diretórios estaduais. E eu E gosto O muito. municipal, o presidente do municipal ele é eleito pelos seus filiados? Pelos seus filiados. Porque uma vez eleito, eles não podem intervir de forma montar provisória. Isso, uma vez o diretório, de Eleito, fato, o diretório diretório. montado, fica mais difícil de montar. Agora que ele tem aquela lógica também de você ir montando provisória, esticando a provisória, renovando a provisória, para que fique mais plausível de Permanente, uma provisória permanente, exatamente. E ela vai renovando de acordo com o interesse do dono De do acordo partido. com o interesse de quem quiser ter quem tem esse poder para ter o interesse. Mas uma hora isso muda, eu tenho certeza. Se Deus quiser. Agora, para mudar, nós temos que quem tem de fato poder, que é o povo, entender um pouco do jogo. Não precisa ser expert político, não. Não precisa ser PhD, não. Tem que entender o básico. Entendendo o básico, quem tem o poder de fato é o povo. Quando o povo se mexe, dúvida. aí a coisa muda, amiguinho. Quando o povo se mexe, a coisa muda. Então, daí a minha ideia, e já faz alguns anos que eu estou nessa toada de educação política é importante. Se a gente conseguir levar um pouco de educação política para essa nova geração que está vindo,
Essa nova geração já que tem mais acesso à informação, que está conectada, ela consegue escolher melhor. E, de novo, independente da ideologia dela. Porque tem algumas ideologias até saudável, contraponto, é tudo muito importante dentro do processo democrático. Mas que sejam pessoas que realmente tenham capacidade de estar no cargo que está disputando. E é isso que falta hoje. Hoje o cidadão não conhece o básico de educação política e o candidato também não. Então fica ali uma conversa, sabe? Parece uma conversa de bêbado. Alguém que não sabe o que deve fazer, prometendo aquilo que aquele que não sabe também o que o outro deve saber fazer. E no fim do dia se vota por afinidade, por uma promessa de algum benefício imediato, por uma vantagem imediata, coisas que não é aquilo que interessa de fato para a população. Mas você não entende, Ricardo, que a sociedade hoje ela vota no cidadão e não no partido? Entendo perfeitamente. O partido, para ele, talvez não seja esse o motivo pelo qual o cara se perpetua no poder. Sim. É uma boa colocação, até porque ninguém olha direito para a estrutura. Quem sabe, certamente, vocês que têm um conhecimento político mais avançado, é que sabe como funciona a estrutura partidária. O povo não faz a menor ideia. O povo que eu estou falando é a massa, a população mesmo, de verdade. Não tem a ver com classe social, não. Eu conheço gente que é bilionária, bi com B, e não sabia de fato qual era a diferença entre deputado federal e senador. Bilionária. Então não tem a ver com classe social, tem a ver com realmente a gente não ter uma cultura de educação política no Brasil. A gente não sabe mesmo, ponto e acabou. Então essa estrutura partidária que você descreveu já demonstra que você conhece sobre a estrutura política. O cidadão não. E o cidadão vota em pessoas. Percentual pequeno acaba votando por influência do partido. E agora, mais recentemente na história do Brasil e até de outros países também, votando porque pessoas indicaram. Hoje a gente tem um Brasil dividido entre Lula e Bolsonaro, que muita gente vota em quem o Bolsonaro indicar sem saber quem é. Eu não falei em 2018 quantas pessoas não foram eleitas porque estavam do lado do Bolsonaro. Não necessariamente aquelas pessoas sabiam o que iam fazer, como iam implementar aquele modelo político que ela estava defendendo. Que isso é importante, é você saber fazer. Não sabiam. Estava do lado do Bolsonaro, tirou uma foto e levou ali 1 milhão de votos. Mas quando chegou lá, 3 meses, 4 meses, 5 meses depois, traiu aquele princípio que deu àquela pessoa 1 milhão de votos. Tá errado. Completamente errado. Então, ou seja, o eleitor, mesmo que tenha aquela ideologia, escolheu um representante errado. Porque para você querer que a tua ideologia, aquilo que você acredita que é bom para a sociedade, não importa se é mais à direita ou mais à esquerda, cada um de nós tem a nossa vivência e acaba acreditando. Olha, eu acho que um pouco mais à esquerda, um olhar mais social e tal, blá, é melhor. Ok, mas como implementar isso que você está falando? Como eu vou colocar as peças certas nos lugares certos para que a tua linha de pensamento funcione? Ou mais à direita, olha, eu sou um pouco mais liberal, acho que a economia tem que ser um pouco mais livre, porque o empreendedor, o comerciante, ele realmente paga muitos tributos, tem uma carga muito em cima dele, a gente precisa... Ok, quem escolher para implementar, como saber fazer, não basta querer fazer. Tem que saber fazer. E aí, na hora do voto, a pessoa erra. Mas, você acha que, assim, de repente é proposital isso, Ricardo, de não chegar esse conhecimento de política até a grande parte da população? Eu acho que até hoje, ou até recentemente, sim. Porque se dependia, a sociedade foi se moldando. Antigamente a gente dependia, que vocês certamente participaram de várias campanhas políticas como eleitores e até como participantes ajudando em campanhas, imagino eu, mas certamente como eleitores, todos nós aqui participamos. Antigamente se dependia de uma estrutura muito maior, porque os canais de comunicação de massa eram centralizados na TV e no rádio. Então, para se pensar numa campanha presidencial, você tinha que ter grandes partidos que tivessem tempo de televisão, para ter um tempo de TV grande, para passar uma mensagem para a massa grande. Hoje não. Hoje um cidadão sozinho com um canal no YouTube, um podcast como o de vocês, pode alcançar 10, 15, 20, 30 milhões de brasileiros e impactar aquele cidadão. Enfim, então hoje a informação está mais acessível a todos. Então hoje depende um pouco mais de cada um de nós querer saber. Se o cara quiser saber o que faz um vereador antes de escolher um vereador, é fácil, com 2 cliques na internet, ele chega a essa conclusão. E aí ele pode falar, entendi que vereador não executa orçamento. Então eu fui enganado a vida inteira, porque todo mundo que eu votei era que ia construir uma creche, era que ia asfaltar a minha rua, era que ia distribuir cesta básica para a população. Não é esse o papel do vereador. Ele pode ali comprar com o dinheiro dele 10 cesta básica e dar, ou conseguir? Pode, não é o caso. Até pode ser caracterizado como crime eleitoral, dependendo de como for feito. Porque não é papel dele. O vereador cria leis municipais e fiscaliza o executivo. E esse papel ele está fazendo?
Pergunta. E aí você só pega o vereador para o Estado ou para a União, que é a mesma, só aumenta os valores. Hoje em dia a gente não vê o vereador aprovar coisa interessante, só nome de praça, título de de viaduto. cidadão. Mais de 80% das leis aprovadas no Brasil é nome de praça e rua. Qual é a tua percepção sobre primárias? Olha, de novo, eu queria buscar o modelo americano para ilustrar o que eu estou falando aqui. Não que seja perfeito, não, Isso que você mas é um modelo forte referiu no começo da entrevista. a Tem esse ver- modelo. Tem a ver com isso que eu estou te perguntando. Exato, tem tudo a ver. As Eu- primárias são muito importantes dentro dos partidos. Muito importante. Primeiro que dá a vida partidária real, para você saber dentro dos Só não partidos. interessa aos donos, né? Exatamente. Senão ele perde o poder, né? Não, ele perde o E aí poder. complica, né? No fim do dia é sempre o tal do poder na mão de alguns que incomoda. Mas As mudanças eu incomodam. acho que as Mas se- primárias, eu acho que ela poderia até fortalecer os partidos. É que Sem os donos não dúvida, têm interesse, sem não têm dúvida. interesse Não. porque, Quem já tá no poder não tem porque interesse. a política fica personalista, né? É. Não se discute nada, não se discute Eu vou ideias. ceder o meu poder por Não, pode, aí não há interesse. pro filiado comum, Só eu que eles mando e esquecem pronto. que uma hora a coisa complica, né? Você não é ad eterno, então. E eu não vi no seu livro, apesar que ele me passou pelo WhatsApp e eu não consegui ler, como eu vou ler agora. O Renato quer, Bom, você vai ele gostar. quer mais técnica, essa fera aqui, ó. Então eu vou ler, mas não sei. No que eu vi, aqui você não fala sobre primárias. É um tema que eu gostaria que, se você tiver a oportunidade, o faça. Legal. Porque isso é uma uma boa. forma de orientação, já que ó, Uhum. é um manual básico para não ser. Então, é uma forma de educação. Muita gente não sabe o que é isso, eu te garanto. Verdade. Te Muita gente garanto. dentro da estrutura dos próprios partidos. Exato. Que é Que isso? Sabe aqueles que não têm interesse. Isso. Os que não Verdade. têm interesse, com certeza estão. Opa, aqui não vai mexer. Ele sabe, eu sempre mexo com essas coisas. Aqui não, aqui vai mexer no meu poder. Mexer no meu poder, como eu tenho mais poder que você, eu vou tirar você da frente do jogo. É verdade. Então, É uma eu boa acho que- dica. Né? eu Realmente acho as que primárias é se você puder interessante. dar uma pensadinha, o que eu li lá não vi nada nesse sentido, mas encantou o Renato, o teu livro, ele leu com mais atenção, Que bom. porque o Renato é craque nesse negócio de tecnologia, eu sou analfabeto. Analfabeto É. digital. Estou aprendendo com ele, tá Que me bom. ensinando aí. Vamos lá, vamos chegar lá. Às vezes, quando é meia-noite, eu digo, Renato, como é que eu faço essa porra aqui? Como é que eu faço esse negócio aqui, cara? Ele vai, passa pra mim, que eu vou, então toma, vai, faz Resolve isso aí. Resolve aí. Porque o meu lado é mais fazer essa agenda, que quando a gente tem um conhecimento, buscar Legal. as pessoas para poder trazer para o debate. Uhum. E eu te fiz uma pergunta que acho que você deu uma escorregada. Pô, eu esqueci, Você é me atende. pré-candidato? Eu penso, Por- vamos lá, rápido, eu penso E na por possibilidade. que Podemos? E mais, 3 perguntas. O Podemos tem algum diretório zonal montado no Ipiranga? Se tem, quem é o seu presidente? Bom, primeiro eu vou começar pela que eu não sei a resposta. Tem zonal no Ipiranga. Quem é o presidente? Eu não sei te responder agora, mas é Porque a gente tem 58 diretórios Isso, zonais, é acho que fácil, muito, mas né? é fácil rapidamente descobrir. Por que o Podemos? Eu tenho uma identidade com a presidente nacional do Podemos, tenho uma amizade, acho que pode falar assim, inclusive tivemos por muitas vezes juntos, recentemente, num projeto de levar a educação política para as escolas, que foi aprovado no Congresso Nacional, agora recentemente. Curricular? Isso, Passa a ser colocar curricular? passa a colocar no currículo da educação básica brasileira, educação política. Tá até no seu Educação Instagram, né, a política. foto. Isso, tá lá um rios que eu coloquei junto com a deputada Renata Abreu, que é presidente nacional do Podemos. E a presidente nacional do Podemos, ela tem essa visão de fazer com que o partido seja um partido mais moderno, com maior participação popular. O Podemos ter um aplicativo de celular onde o cidadão pode saber como votou os legisladores do partido, pode contribuir com ideia para os legisladores. Tem um trabalho de tentar modernizar o que é partido político no Brasil A ideia muito de grande. desculpa cortar, é de termos um partido movimento, né? Que ela sempre Exatamente. fala, né? De Exatamente. ser mais do que um partido, ser um movimento. Então, esse pensamento que a Renata Abreu tem, que a deputada federal Renata Abreu, que é a presidente nacional do partido, tem, me encanta. Porque eu acho que, é óbvio, precisa ser construído. Ela sozinha não vai conseguir fazer isso. O movimento precisa Sim. ter mais pessoas envolvidas. E tem. Aos poucos, ela está conseguindo dar cara. Tem um erro aqui, tem um erro ali, que muitas vezes escapa dos braços da própria presidente nacional, que tem que correr, que tem a vida, que é parlamentar. É. Mas é um partido que eu encontrei ali a possibilidade da minha voz ser ouvida, de eu ter espaço
para poder construir a educação política que eu acredito, e a Renata, por exemplo, abraçou essa ideia, que também era uma ideia dela, que ela também defendia, ou seja, querendo sair das 4 linhas ali da estrutura partidária. Precisamos levar o que é educação política para a população de maneira geral, não formação político-partidária, não é isso? Sim. Educação política, educação constitucional, o que faz o vereador, o que são os 3 poderes, o que é a Constituição, como o Brasil é constituído, para que o cidadão saia do ensino médio sabendo o que é a estrutura, o que é uma cidade, o que é o Estado. Quando a gente está falando aqui em a necessidade de um novo pacto federativo, o que é isso? Eu estou falando em outro idioma? Não, estou falando em português e quer dizer a gente reorganizar o que a nossa sociedade pensa como sociedade, a nossa sociedade brasileira. Então, esse conhecimento básico tem que estar na sala de aula. Para que o cidadão termine a sua formação de nível médio, que a gente chama de educação básica, né, que vai até o final do nível médio, com uma cidadania plena. E dali ele possa ter noção de fato como ele pode contribuir para a melhora da nossa sociedade, contribuir escolhendo melhor os seus representantes ou se colocando como representante. E é aí que vem o desafio de ser pré-candidato. Você falou No meu caso, Você né? falou uma coisa importante, né? Que é educar. Né? É diferente do que eu vejo aí algumas vezes, né? O cara não quer educar, ele quer... Doutrinar. Essa é a palavra correta. É. E o jovem, ele tá ávido por coisas novas, né? Sem ter consciência do que esse novo, o que é esse novo. Então, eu acho que isso aqui é um caminho que me encanta. Com relação à sua presidente, através do meu amigo Renato, do Rodrigo, a gente fez o convite para ela e para o Gabriel. Gabriel vem dia 28. Tá acertado o Gabriel. Só que, desculpa, isso me incomoda muito, não me queira mal, nem me leva a mal. Fique tranquilo. Você faz parte de alguma executiva? Eu faço parte do Diretório Nacional da Nacional, Brasília. Tá. Existem alguns assessores que cercam a candidata de tal maneira que acham que não é importante ela vir aqui. Pois eu te garanto e afianço que é muito importante. Mas aí o cara manda para o jornalista, e o jornalista... Cara, eu não tenho saco para isso. Me diga, perdão aí em público, eu não tenho. Sabe, eu acho que ela pode, como agente político que pode disponibilizar uma cesta. Eu entendo que ela está em Brasília, que é razoavelmente que a gente se adeque à agenda dela. Sim. Eu sei que o federal, o melhor dia é segunda e sexta, se eu não me engano, porque eu fiz Brasília, São Paulo um monte de tempo. São as disponibilidades, viu, Renato? Uhum. E nós estamos né? Nós estamos dispostos a recebê-la aqui. Só que é uma dificuldade muito grande, porque não sei nem como vou qualificar isso aí. Mas são assessores que acham que... Estamos no começo, vai caminhar. Eu acho que a Renata é uma pessoa acessível. Acho que você descreveu bem. Às vezes tem alguns assessores ali que na agenda atribulada, no caso da deputada Renata Abreu, ela é deputada federal, acumula a função de presidente nacional de uma legenda que está crescendo muito. Presidente nacional tem que lembrar que por exemplo, estamos vivendo uma tragédia no Rio Grande do Sul, então certamente o diretório ali, que tem prefeitos, vereadores, deputados estaduais, está demandando da presença dela, que muitas vezes, como não estava previsto, talvez não tivesse nem essa agenda lá. Aí tem os projetos de votação em Brasília. Esse projeto da educação política nas escolas é da deputada, que foi aprovado em comissão, em plenário, então está naquela loucura de fazer com que a coisa de fato aconteça. Mas tenho certeza que ela será um prazer ela E participar. a gente vai na reta vou- das eleições também, Isso, né? tem a reta Também das vai eleições, consumir vai, bastante. minuto. pra Formação gente de chapa. acabar, não é isso, meu comandante? Você me dá 2 minutos aí de hora extra? Falei muito, né? Desculpa. Não, assim que é isso, bom. O negócio é falar aí, Renato. Assim que rende, né? Quando o convidado vem e fala. Aqui, eu vou indicar de novo esse livro aqui, que me parece, para quem tem interesse ou não, dê uma olhadinha, vale a pena. Né? Lê com carinho e atenção. Isso. Agora Né? em julho tem a segunda edição revisada. Vai lançar a Vai segunda lançar. edição Se revisada quiser já agora em vir julho. para fazer o lançamento também, já está Vai ser um convidado. prazer. Fica Só falar. convidado, né, Renato? É isso aí mesmo. Sim, sem dúvida. E junto com o Rodrigo, queria pedir a você, porque eu gostaria muito de ouvi-la. Se você tiver a oportunidade de convidá-la e ela aceitar humildemente o nosso convite, essa coisinha que está acontecendo agora, né, Renatinho? E eu acho que a vida tem coisas que é estranho. Eu estava lendo o teu livro, virei aqui, chuta o nome da editora. Pode. Pode. Olha lá. Coincidentemente. Me chamou, coincidentemente. me chamou a atenção. Eu li aqui, porra. Mas a segunda edição vai ser outra editora. Deixa eu General olhar, Medina. deixa eu olhar ali. Agora, se você tiver condições de encaminhar mais alguns
não precisa ser muitos não, que a gente sabe da dificuldade, que isso aqui não sai de graça. Para a gente poder encaminhar onde a gente Tem alguns lugares que precisam, de fato, aprender. Entendeu? Com Tem certeza, alguns lugares não. que você sabe que o cidadão tem um viés político e que não vai pegar isso aqui e botar na prateleira, ele vai ler e vai discutir com aquela comunidade com a qual ele trabalha. Então, são esses 2 pedidos que eu tenho para fazer. Agradecer a sua presença de antemão, você, Danilo, Rodrigão, meu amigo, meu parceiro, irmão. Mais de 15 anos isso. Junto agora, uns anos pra cá, a gente tá um pouco Mas separado de partidos, mas A 15 vida é anos assim, conviveu, mas a todos gente eleitos já juntos. sempre se respeitou, né? sempre Isso que é diretório, importante. delegado Isso é que é nacional. importante. Bacana. Sempre se respeitou e como você tem o mesmo caminho que o meu, você vê que a coisa ela caminha independente de estarmos Com juntos ou certeza. não. Por isso que eu vim dar um abraço, porque eu tenho saudade Entendeu? de ter a Você questão conhece. das ideias batem bastante, Você me então eu não conhece, poderia deixar conhece de. bem. Esse aqui é de- louco. Um pouquinho, Ele- mas gente ele- boa. Renato, viu, gente? Renato é louco, porque ele vai estar me acompanhando agora. E foi tão gozado quando a gente parou para montar isso, né, Renato? Parecia que a gente já estava falando isso há algum tempo atrás. Parece que já estava Saiu do combinado, nada. né? Bacana. Então, vereador, olha, eu acho que Você ele vai tá ter futuro, hein? profetizando. Tomara. Sinta-se à vontade para finalizar. Está convidado aqui pelo meu amigo Renato para trazer Sem ele dúvida. aqui. É só você marcar e vem fazer o lançamento do seu livro. Trago alguns editais desse aqui, alguns exemplares, melhor dizendo, que ele terá bom destino, eu tenho E certeza. Não tem será também a jogado revista, fora. né? Revista São Paulo aqui. Eu ó. acho que a Mostrando revista. a A revista eu dei, rápido. eu dei uma mas entrevista a- aí falando sobre empreendedorismo e mas- se a prefeitura ajuda ou atrapalha no negócio Mas das eu pessoas. vi, mas a revista aqui, eu acho que isso aqui, ó. Não, sem dúvida. E aí você vê, pergunte, e nem eu sabia, e olha que eu milito, hein? Que ela tem um projeto voltado para esse objetivo Sim. aqui. Provado agora, inclusive. Já teremos essa legislação. que você Falta a falou, divulgação do plenário partido, Senado. que isso aqui é muito importante. É E que recente. seja Bom, nesse molde, fácil leitura. Isso, Aí, você olha assim, um livro que é cento e poucas simples. páginas. Cento e Simples, poucas uma linguagem simples. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de bater um papo, que isso aqui foi um bate-papo que eu não vi nem Claro. passar a hora. Passou a- Muito rápido Verdade. mesmo. O nosso objetivo é levar a educação política, então quantas vezes for convidado, vai ser um prazer aqui vir conversar com vocês. Vou mandar exemplares do livro, porque esse é o nosso objetivo. Acho que o Rodrigo pode fazer esse trabalho, essa intermediação aí, porque aonde a gente puder levar essa mensagem de educação política para a população, esse é o grande objetivo, tornar o cidadão um eleitor mais crítico, um eleitor que cobre cada vez mais. Eu agradeço muito a oportunidade de ter batido um papo com vocês. Nós Prazer é que imenso. agradecemos. É que, infelizmente, hoje não se usa mais biblioteca, né? Mas isso aqui tem a de- versão digital, é mais Tem. fácil. Fazer Eu li no parte de Kindle. biblioteca. Aí. O digital Obrigado. chega em É qualquer isso. lugar, né? Rodrigo, Tá aqui no obrigado. bolso, né, inclusive. Para você não saber, o Gabriel vem aqui, você já falou? Legal, o Gabriel é um O parceirão. Zuzinho vem Vai aqui. ser bem próxima bacana. vez. Zuzinho também. Fizemos um programa Jovem Pan junto, Zuzinho, Pô, que legal. figuraça. Pena que não vai vir candidato. O Walter Pelo menos eu acho, né? Walter Feldman, nosso próximo Grande candidato. E Walter. tem um coronel da Polícia Militar que vem falar para a gente sobre esses carros elétricos que São Paulo está preparada para receber. É um tema, ele vai falar sobre segurança de prédio, né, Renato? Legal, Isso. bacana, Coronel, hein? amigo Muito nosso bacana. aí, gente boa aí. Muito bacana. De coração, muito obrigado. Da casa de Eu que vocês, agradeço. quando quiser vir. Você tem previsão de lançamento? Em julho, a editora não me deu a data específica, mas final de junho, início de julho, ele lança a Então, segunda edição. fala com uns 15 dias antes com a gente, ou através dele, como você achar melhor. Perfeito. E a gente vai tentar não, a gente vai colocar à disposição para que você fale um pouco sobre isso também. Ótimo. Isso aí, julho, né? Isso. As convenções, Também mais. quando é As a convenções convenção? começam em julho, Julho, vão até Final dia de 5 junho, de agosto. Uhum. 5 de agosto. Então, dia 6 de agosto você já pode se auto-intitular candidato. Sim. Qual é a Correio, você tem legenda até lá. lá? É, Podemos? vamos ver. Qual é o começo? 20. Agora é 20, era 19 e agora é 20. 20. São 6 números o vereador, né? São 5. 5. 5. Estadual 6, federal 4. Não, É isso? Estadual Estadual 5, cinco. Federal 4. Isso. É isso, então. Então, eu vou falar um número para você aí. Fala um número. Né? Corre atrás desse número aí, Ricardo. É Obrigado, isso aí. Ricardo. Fica com Valeu, Deus. obrigado. Boa tarde, gente. Boa tarde. Muito obrigado, Boa hein? tarde, amigo. Curta a gente lá, pessoal.